Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos mostrar como fiz esta bancada para a minha serra de esquadria, que esta bancada tem a particularidade de ter esta base como suporte para o material a cortar. Para este lado, para a esquerda até à parede, eu tenho 2,90 m de comprimento, ou seja, para as placas que eu normalmente uso, que têm um comprimento máximo de 2,5 m, chega. No entanto, se precisar de cortar mais que os 2,90 m, tenho o resto da garagem para aquele lado, utilizando um cavalete ou algo do género, consigo cortar, seja o que for. A altura que eu deixei destes módulos foi de cerca de 90 cm. Olha, aqui está, 89,5. É a altura que eu me sinto confortável para trabalhar, para poder utilizar a serra sem nunca ter que me curvar. Mesmo para usar o material será aqui a altura ideal. Esta vai ser a primeira parte do vídeo da montagem disto. Como veem, eu estou a meio, faltam agora as gavetas e outro armário aqui por cima para pousar, um armário aberto. Vamos então começar com o vídeo acerca disto. Esta área aqui eu tinha sempre aqui muita madeira e outros objetos aqui a estorvar, então comecei com uma limpeza deste canto. Para a construção deste móvel utilizei placas de OSB 15 mm. Acho que é o ideal na relação preço-resistência. No entanto, aqui nesta base utilizei placa de contraplacado por ser uma superfície mais lisa, para ser mais fácil de trabalhar. Então comecei por cortar as placas do OSB para fazer estes 3 módulos aqui embaixo. Utilizei com a serra circular um nível para cortar certo as placas. No entanto, claro que a serra circular nunca consegue um corte tão preciso como a serra de mesa, então reduzi primeiro o tamanho para depois apará-las na serra de mesa. Estes módulos inferiores têm 60 cm de profundidade, no entanto eles ficaram mais desencostados da parede. A altura inicial, então, como referi, era para os 90 cm, então fiz os módulos com 87,5 para depois levar os pés e este tampo aqui em cima. Então estas 6 primeiras placas fazem a medida de 60 por 87,5. Para cortar na serra de mesa optei por encostar à paralela a face que vem cortada de fábrica, porque a outra foi cortada com a circular, não é tão perfeita. Depois então comecei por cortar as peças que ligam as duas laterais a 15 cm, exceto as de baixo, que cortei a 5, porque irão ser reforçadas com madeira. Em seguida cortei as peças em comprimento, ou seja, que vai dar a largura de cada módulo, as 4 de cada vez para ficar com a medida exata. Para estes 3 módulos, então, este tem 83 de largo, este ficou com 43 e este aqui com 1,26 m. Depois a montagem de cada módulo. Inicialmente eu pré-furei todas as placas para depois introduzir o parafuso. Acho que desta maneira, como podem ver, para mim esta será a maneira mais resistente de parafusar estas placas, visto isto não é um armário para ficar bonito, é para ser resistente. Pré-furei aqui então e introduzi um parafuso destes, ou seja, acho que isto é a melhor maneira de dar resistência aqui ao armário. Podia fazer os buracos encobertos, no entanto, com os buracos encobertos o parafuso teria que ser menor, ou então teria que utilizar uma placa mais grossa. Acho que assim fica bastante mais resistente. Foram todas colocadas com 2 parafusos, todas as peças. E utilizei cola em todas as junções também. Isto é um processo repetitivo. Então, após a montagem dos módulos, foi a altura de fazer os pés reguláveis para cada um. Para isso utilizei estas peças de pinho e fiz a marcação para ficarem todas idênticas. Depois furei-as todas no engenho de furar para colocar as porcas de embutir.
Em cada porca meti estes parafusos que, como podem ver, são parafusos fáceis de utilizar com uma chave de bocas para regular a altura. Coloquei então as pernas aparafusadas em cada módulo. E o reforço também. Aparafusei uma RIP a toda a volta para fazer o resto do suporte. Então, já que os módulos estão desencostados, a RIP vai fazer o suporte do tampo na parte de trás. Depois ajustei e nivelei os módulos. Com tudo ajustado, cortei esta placa de contraplacado, utilizei, como já disse, por ser uma superfície mais lisa do que o OSB. Faz 75 de fundo por 2,5 de largo. Daquele lado faz 1,26. E aparafusei tudo à RIP e aos módulos. O tampo daquele lado acabei por cortar na serra de esquadria por ser mais fácil. No entanto, com a serração de porta até 30 cm, tive que o virar para cortar o restante. Este tampo da serra, primeiro nivelei e aparafusei estas duas ripes laterais. Em seguida utilizei duas placas de OSB de 15 mm, dá uma espessura total de 30 e com um reforço a meio. Como podem ver, vou-vos mostrar aqui o reforço. E aqui atrás fiz o furo para a aspiração. É um furo normal, com um aspirador normal. Posteriormente, se conseguir uma aspiração maior, irei fazer um furo maior. Em seguida comecei com estes módulos aqui de cima, que têm uma profundidade de 50 cm. Este tem uma largura de 65, este de 90, 65 novamente e 45. Aliás, 50 também aquele. O processo é exatamente o mesmo, cortar e aparafusar, exatamente igual aos de baixo. A única diferença foi estas peças de união das laterais, que foram todas feitas com 10 cm. Principalmente aqui em baixo vou perder espaço de gaveta, mas a ideia será ter esta altura para suporte de material. Se tivesse a gaveta aqui em baixo, provavelmente não teria mesmo a mesma superfície estável. Após colocar cada módulo no seu sítio, fiz estas peças aqui, fiz furos de união encoberta, ou seja, os chamados pocket holes. Estas peças aqui vai-me dar um bocado mais de espaço a rodar a serra, aqui por trás, tenho mais espaço para ela, mesmo que compre uma serra maior, tenho bastante espaço de movimentação de serra. E vou utilizar também como suporte para pôr as fitas métricas, lápis e outros objetos que preciso de fácil acesso a eles. Aqui em baixo cortei mais esta peça para facear com a gaveta, porque posteriormente, quando levar a gaveta, as gavetas irão estar aqui. Para não estarem mais saídas, cortei esta peça. Vai reforçar este batente angular,
barra de encosto, como lhe quiserem chamar, e vai-me permitir que as gavetas fiquem a facear. Fiz ainda este corte aqui em baixo, para ao meter uma peça aqui para cortar, o serrinho que aqui fica, ou o pó, não estorve tanto, tem sítio sempre para onde fugir. Aparafusei a peça pelo interior dos módulos. Para parafusar estes módulos superiores ao tampo em baixo, utilizei o laser para ficar tudo alinhado. Em seguida ajustei a serra, este batente angular com o resto do armário, e aparafusei a este tampo. E após estar bem, parafusei também atrás. Para finalizar esta primeira parte do vídeo, cortei este tampo superior em OSB também, coloquei-o em cima. E em seguida aparafusei. E com isto chegamos ao fim da primeira parte do vídeo acerca desta bancada para a minha serra de esquadria. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, e se gostaram do vídeo não se esqueçam de subscrever ao canal.